Então vamos dar início à nossa devocional desta noite. Vamos orar, depois louvar ao Senhor por 2 cânticos espirituais. Oremos. Santo Eterno Deus, mais uma vez, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos, Senhor, virtualmente, para te adorar, para te louvar, para aprender mais a tua palavra. Que o Senhor nos conduza nesse momento, te pedimos a tua bênção sobre o teu povo e nos ajuda, Senhor, em cada momento. Louvamos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Flávio. Vamos lá. Graças, pais, irmãos. Amém. Cantar 2 salmos. Salmo 125 e Salmo 116. O 125 é os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Todos. Os que confiam no Senhor, como os montes em Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Outro salmo, Salmo 116. Amo o Senhor. Amo o Senhor e o meu clamor, porque inclinou, eu louvarei enquanto eu viver. Poderes da morte me cercarão, angústias do inferno de mim se apoderaram. Eu invoquei, dizendo: o Senhor livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. Amo o Senhor. Amo o Senhor. E o meu clamor, porque
inclinou. Eu louvarei enquanto eu viver. Poderes da morte, poderes da morte me cercarão. E angústias do inferno de mim se apoderaram. Eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. 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 Amém. Amém. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 12 a 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 12 a 18. Nos diz o seguinte a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado porque temos tido essa oportunidade diariamente de nos reunirmos, Senhor, para este momento de reflexão. Que teu Espírito nos ilumine neste momento para que ela possa ser compreendida e também posta em prática. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, uma coisa que nós sempre falamos, sempre alertamos e chamamos a atenção, é que toda vez que a gente se reúne e vai expor a palavra de Deus, vai estudar, vai fazer uma reflexão, vai fazer um sermão, a gente sempre ora pedindo a Deus que nos ilumine. E que aquilo que a gente vai falar não fique apenas no intelecto, né? Ele tem que passar por lá, é a entrada, né? Para o que a gente ouve, para o que a gente percebe, para poder entender, mas que se transforme em ação, em vida. Então, a palavra de Deus, a doutrina que Cristo nos ensina, que os apóstolos nos ensinam, ela tem que se transformar em vida prática, imediatamente, todas as vezes. E Paulo, ele sempre usa essa estrutura. Veja, a gente está estudando a carta de Paulo aos Coríntios, já estudou aos Romanos, e tem estudado todas as epístolas. Estamos revendo aqui Filipenses, e Paulo sempre coloca a doutrina, os princípios, e aí vai aplicando a vida da igreja. Tem umas que ele separa bem, como, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, né? Que a gente viu lá do 1º até o 11º capítulo, doutrina pura. E a partir do 12º ele vai fazer a aplicação daquela doutrina para a vida. Aqui Paulo está fazendo isso assim, como uma carta muito pequenininha, apenas 4 capítulos, ele vai falando e aplicando, falando e aplicando. E aqui veja que ontem nós lemos os versículos de 5 a 11,
que fala de quê? De Cristo, da grandeza de Cristo, o exemplo de Cristo, a glória de Cristo. Ele colocou o exemplo de Cristo para que nós sigamos esse exemplo e não sejamos egoístas na nossa forma de viver. Depois que ele cita o exemplo de Cristo, que a gente viu ontem, que foi até o verso 11, ele chega no verso 12 e diz: assim, pois. O assim, pois, liga o que ele vai dizer agora com o que ele havia falado. Ora, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se doou, vindo a este mundo, encarnando, sendo servo, sendo sofredor, indo até a morte, morte de cruz, e ele recebe um nome que está acima de todo nome para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, diz Paulo aqui, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, aí ele vai fazer a recomendação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos, então, entender o que é esse desenvolver a salvação. Nós cremos, sem sombra de dúvida, que a salvação é algo que nos é dada por Deus, integralmente. Nós não fazemos absolutamente nada para ter a salvação. O homem, diz a palavra de Deus, está morto nos seus delitos e pecados. E Deus é que nos dá a vida. Ele nos faz ressurgir dos mortos. Né? Então, isso, todas as cartas, como eu disse, Romanos enfatiza bem essa doutrina. E essa salvação, então, que nos é dada, é graça, é favor imerecido. Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ó, a graça é de Deus, a fé é de Deus, não vem de nós, é dom de Deus. Então, essa salvação nos foi dada. O que Deus dá, ninguém toma. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora, e ninguém os arrebata da minha mão. Então, o Pai escolheu na eternidade e nos salvou, e nos deu, né, nas mãos de Cristo. E a Cristo, então, ele paga o preço do nosso pecado, e aquilo está, então, consumado. O desenvolver a salvação é justamente essa ideia. Olha, desenvolver a vossa salvação. Já foi dada para vocês. É sua. Trabalhe em cima dela. Vamos imaginar uma comparaçãozinha bem simples, mas que se nós ganhássemos um carro caríssimo, né? Uma Ferrari de $1 milhão. Creio que aqui, todos que estão me ouvindo, ninguém tem condições de comprar um carro desse. E aí ele é dado para a gente. E quem nos deu, não simplesmente deu e foi-se embora. Ele disse: olha, é sua, agora eu quero ver você tomando conta dela. Eu quero ver você cuidando dela. Eu quero ver que você se desenvolvendo no uso desse carro, no cuidado, usufruindo, fazendo bom uso dele. Então, o que Paulo está recomendando aqui é que desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. É um presente muito caro que nos foi dado, a gente não pode pagar. A gente tem que estar grato a Deus todos os dias por isso. E só isso já seria suficiente para que a nossa alegria fosse completa. Porque se nós estamos aqui neste mundo por um período de quantos anos? 30, 50, 100, 120? Passa. E a salvação é a vida eterna. Então deve ser desenvolvida. E ele continua dizendo: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus nos dá a salvação e Ele cuida da gente. A providência de Deus vai conosco, cuidando em todo momento. É Ele que nos dá esse desejo, né? Tanto de querer como de realizar o cuidado com esta salvação. Então, Deus é tudo em todos. É Ele que nos mantém. Agora, veja como interessante que Ele não tira a nossa responsabilidade. É aquela eterna, né, conjugação das duas coisas. Soberania de Deus, que nos dá a salvação, responsabilidade humana, que vai desenvolver essa salvação, vai lidar com ela no dia a dia para a glória de Deus. E aí, verso 14: fazei tudo sem murmurações
nem contendas. Para de reclamar, para de brigar. Mais uma vez, né, o contexto da carta nos leva a isso, a gente relembra que, infelizmente, a maior parte dos problemas da nossa igreja e das igrejas, de modo geral, não vem de fora. Os problemas estão dentro. São justamente as murmurações e contendas, aquele reclamar eterno que muitas pessoas, às vezes, desenvolvem. É feito o povo de Israel, né? Murmurava o tempo todo, reclamava o tempo todo com Moisés, de Deus. A gente vai morrer no deserto, a gente está com sede, está com fome, não tem pão, não tem carne. E Deus provendo tudo, dando tudo que era necessário. Moisés fala, olha, houve pão, houve água, houve carne. A sandália dos vossos pés não gastaram, a roupa não gastou. Então Deus preservou. Era coluna de nuvem durante o dia para esfriar o calor. Era coluna de fogo durante a noite para esquentar o frio, para iluminar. Então, a providência de Deus estava lá o tempo todo. Então, pare de murmurar, né? E se torne irrepreensível. A gente tem que trabalhar a nossa vida de tal forma que não fique dando motivo para os outros estarem falando. É uma luta, todo dia. A gente está em casa, a gente sai para a rua, a gente está o tempo todo sujeito a tudo quanto é de problema, de coisas que nos tentam, de coisas que nos oprimem, mas temos que manter o equilíbrio, temos que manter a fé, para que não nos tornemos repreensíveis o tempo todo. Pelo contrário, que sejamos irrepreensíveis. Filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros do mundo. É o que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama. Nós não tínhamos brilho nenhum. Nós refletimos o brilho de Cristo. É Ele que nos dá o brilho. Ele nos deu o brilho. Esse brilho, então, tem que ser colocado num lugar para que ilumine. Então, nós que nos afirmamos que somos cristãos, que tememos a Cristo, que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nós somos luz do mundo. Somos esses luzeiros que Paulo fala aqui e que a gente deve resplandecer no mundo. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A palavra de Deus é o que nos guia. A palavra de Deus é o nosso norte. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E vai ter um dia, veja que na nossa tradução aqui, o dia de Cristo está com letra maiúscula. Por quê? Porque é o dia do grande julgamento, é o dia em que todos prestarão conta. É esse dia em que, lá no verso 10 e 11, ele diz, ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho, por bem ou por mal, todo o joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que ele é o Cristo, ele é o Senhor. Ele voltará com poder e glória para julgar o mundo, para levar os seus, e para colocar aqueles que o rejeitaram no inferno. Então, Paulo diz, olha, eu espero, né, que eu chegue nesse dia e diga, olha lá, está vendo a igreja de Filipos? Valeu a pena, está todo mundo aqui, todo mundo indo morar com o Senhor nos céus. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. A gente viu no começo da carta que Paulo queria liberdade. Paulo orava pela liberdade, a igreja orava pela liberdade. Ele acreditava que essa liberdade seria possível, mas ele sempre colocou, ele tinha dito e repete, que está pronto para ser oferecido como sacrifício diante de Deus. E ele se congratula com todos diante disso. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Quando nós temos o entendimento correto de quem é Deus, o Deus que nós servimos, quem é seu Filho Jesus Cristo, o que ele fez por nós, se houver realmente esse entendimento correto, se houver realmente essa fé genuína, as coisas que acontecem ao nosso redor, elas mexem conosco, não tenha dúvida, elas podem realmente nos deixar tristes,
mas elas não podem abalar-nos de tal forma a que nós venhamos a perecer. Nós iremos nos manter firmes, mesmo em meio às dificuldades. Na nossa luta, então, diária, e veja, nós estamos, né, todo dia a gente vai falar, estamos aqui nesta forma de nos relacionarmos, porque estamos enfrentando um problema muito grande, que é esse vírus que está assolando todo o planeta. Mas outros problemas existiam e existem e continuarão a existir. Seja qual for o problema que você está enfrentando, está deprimido porque está muito tempo dentro de casa, você já vinha com outros problemas, aconteceu alguma coisa hoje, nesses últimos dias, que deixou você abalado, abalada, o que é que a gente tem que fazer? É depositar a nossa confiança nas promessas de Cristo. Isso não muda nunca. Isto é a base do ensinamento cristão. Isso é o que nós devemos realmente colocar em nossas mentes e corações e viver cada dia, né? Superando os problemas, superando as dificuldades e crendo nessas promessas, fazendo como Paulo está fazendo aqui para os filipenses. Eu quero a liberdade, orem por mim, né? Vamos orar juntos, mas se for para eu virar, para eu me tornar um sacrifício, tudo bem, estou pronto. Ele colocou isso, né, lá no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo agradecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, adorar a Deus, adorar a Cristo, adorar o Espírito Santo, adorar ao Trino Deus, seja qual for as circunstâncias. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Nós precisamos, então, estar firmes na confiança das promessas do Senhor Jesus. Então, que Ele possa nos fortalecer, que esse seja o nosso desejo, essa seja a nossa oração. E a gente vai encerrar orando, e nessa oração, eu tinha dito logo no começo, quem não estava, então vou repetir, nossa irmã Jandilene informou o falecimento de um vizinho aí na Praça do Vôlei, o Renato, um rapaz de 35 anos que tinha síndrome de Down, teve problemas, né? Foi socorrido, voltou, foi socorrido novamente e faleceu hoje. Então a gente vai orar pela família dele, que Deus conforte. Não há ainda uma definição da causa da morte, estão aguardando para ver se houve alguma coisa, se tem alguma coisa a ver com o vírus, tá certo? Mas vamos orar pelos seus familiares neste momento. Santo Eterno Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, Senhor, tem sido e sempre será o lugar, a fonte de onde nós iremos extrair tudo aquilo que precisamos para as nossas vidas. Ajuda-nos nesse processo e que nós desenvolvamos, Senhor, a nossa salvação baseados nas tuas promessas da tua palavra. Ajuda o teu povo, Senhor, neste momento de luta. Te pedimos pela família do Renato, Senhor, que está enlutada. Tem misericórdia deles, conforta os corações, os vizinhos também, Senhor, que o Senhor conforte a todos e que tanto eles como nós estejamos nesse momento refletindo sobre nossas vidas. Como somos pequenos, como coisas tão simples, invisíveis, podem alterar nossas vidas, podem alterar todo o planeta. Por isso nós te suplicamos que a nossa fé, Senhor, em Ti, seja reforçada e renovada a cada dia. Tem misericórdia de nós. Mais uma vez te pedimos pelas autoridades, o nosso presidente, nossos governadores, prefeitos, senadores, deputados estaduais e federais. Tem misericórdia de todos eles, aqui no Brasil e no mundo todo, para que possam tomar sábias decisões. E pedimos também pelos profissionais da área da saúde, da força e sabedoria. Mantém eles, Senhor, com saúde. Ajuda-os a continuar o seu trabalho. Nós te suplicamos, Senhor, a tua mão poderosa para que tudo isso possa passar, mas possa passar deixando lições profundas, deixando realmente mudanças em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente vai, então, tentar auxiliar. Estamos na confiança que
todos estão bem. Então, que assim permaneça. E se tiver algum problema, nos avise, tá bom? Então, Deus abençoe. Até uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.